Vamos lá, pessoal? Tudo pronto para as filmagens? Deixa eu só ajustar um pouquinho essa câmera. Só mais um pouquinho. Pronto. Tomada 1, ação. Quê? A câmera quebrou de novo? Ah, tá. Então é melhor desenhar, né? Tá bom, vamos lá então. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bom, hoje contamos com a ilustríssima presença da nossa professora convidada, especialista em ensino de português para alunos surdos. Olá a todos, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Hoje falaremos sobre o contexto linguístico e cultural dos aprendizes, seus perfis e principais motivações dos surdos para aprender o português e traremos também o levantamento de materiais didáticos disponíveis. Isso mesmo, falarei um pouco sobre esses 3 tópicos, começando pelo contexto, que é muito importante. A língua brasileira de sinais, Libras, é a língua oficial das pessoas surdas no Brasil, reconhecida por lei. É uma língua gestual visual com sua própria estrutura gramatical completa. É crucial notar que a Libras não é universal, pois apresenta variações regionais, assim como o português. A Libras é o alicerce da cultura surda, que é a forma como o surdo entende e adapta o mundo às suas percepções visuais. É por meio dessa cultura que o surdo reafirma sua identidade diariamente, superando estereótipos impostos. E nesse contexto cultural, a cultura surda é homogênea? Apesar de ser fundamental falar em uma cultura surda, não há homogeneidade. Cada indivíduo surdo possui experiências de vida distintas. Por isso, é necessário combater a ideia de padronização cultural, especialmente na educação, e valorizar a diversidade dessa comunidade. Para finalizar o nosso episódio de hoje, trouxemos um levantamento de materiais didáticos disponíveis que encontramos. Gostaria de ler para nós? É claro, vamos lá. Trouxemos então os materiais Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, Caminho para a Prática Pedagógica, também o Subsídios para o Ensino da Língua Portuguesa, escrita para alunos usuários da Libras, e o livro didático Português para Crianças Surdas Digital, todos publicados pelo MEC e com disponibilidade na internet por meio de PDFs. Amei saber mais sobre esse assunto. Espero que vocês todos tenham gostado também. Nos vemos no próximo episódio. Neste segundo episódio do nosso podcast, iremos conversar sobre as abordagens e estratégias para o aprendizado de pessoas com deficiência auditiva. Para abordarmos esse tema, trouxemos o professor Vinícius para explicar o processo de ensino para tais pessoas. Boa tarde, professor Vinícius. Bom estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Gostaria de entender um pouco sobre as estratégias de ensino. Qual o ponto de partida inicial para tal didática? Após alguns anos de estudos e de práticas, foi comprovado que o método com maior assertividade é utilizando a Libra. Interessante. Você destacaria outras estratégias de ensino? Então nós fazemos essa ponte utilizando a Libra. Claro, além disso, nós usamos também o método da linguagem audiovisual, que é bastante importante nesse caminho de aprendizagem. E também usamos a comparação explícita entre as estruturas gramaticais, já que na Libra tende a ocorrer uma omissão de artigos, verbos. Muito bom entender um pouco dessa dinâmica de ensino. E para quem está começando e não sabe a melhor didática para iniciar? Essa pergunta é muito interessante, porque cada professor ele vai ter o seu próprio método, né? Mas um bom ponto de partida assim, para quem está começando, utilizar o método audiovisual e também o letramento na prática. Creio que essa informação será de grande ajuda para aqueles que estão começando. Muito obrigada pela conversa, professor. Olá a todos novamente. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Esse é o penúltimo, então fiquem ligados nas novidades que vamos trazer. Hoje falaremos das especificidades e desafios do contexto em termos de ensino, juntamente com a professora Gleice. Se apresente para nós. Oi, gente, me chamo Gleice e hoje falarei com vocês um pouco sobre o tópico dito agora há pouco. Bom,
Ensinar português para quem é surdo no Brasil é bem difícil e o maior culpado disso tudo é como nós, ouvintes, somos formados. Na faculdade e nos cursos de pedagogia, os professores de português aprendem a dar aula pensando só em quem ouve. Eles não têm preparo nenhum para a realidade do aluno surdo. Isso vira um grande problema na prática. O professor não entende que a forma como os surdos aprendem as coisas é totalmente diferente de como um ouvinte aprende. Para a pessoa surda, a Libras é a língua natural dela. É com ela que ela entende o mundo, constrói as ideias e se expressa. É verdade. Tudo isso afeta no ensino-aprendizagem. Com toda certeza, Lorena. O professor, sem essa bagagem da cultura surda e sem saber Libras fluentemente, acaba ensinando do jeito que ele aprendeu, do jeito do ouvinte, que não é a forma certa. E a culpa também é nossa em geral, da sociedade ouvinte, que não se preocupa em aprender Libras. Focamos tanto em outras línguas, mas essa, genuinamente brasileira, vai sendo deixada de lado. Com isso, falhamos em incluí-los, inclusive no aprendizado do português. A principal solução para esses desafios no ensino da língua portuguesa para surdos no Brasil é talvez a reestruturação urgente da formação de professores, que deve tornar o estudo aprofundado de Libras e da didática bilíngue central e obrigatório, desfazendo a visão monolíngue de língua para uma perspectiva plural, garantindo assim a inclusão plena de todos. Você não acha? Eu concordo plenamente com essa visão. Todos somos responsáveis por essa inclusão e de pouquinho em pouquinho conseguiremos ultrapassar esses desafios para criar um espaço melhor de ensino para a comunidade surda que deseja aprender o português. Agradeço pela sua participação aqui no nosso podcast e está convidado para aparecer mais vezes. Gente, calma. Eu acho que agora vai. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Deu certo. 1, 2, testando. Tá, vamos lá. Pessoal, infelizmente a nossa câmera só resolveu pegar agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado do jeitinho que a gente deu. Mas para finalizar essa temporada, eu vou trazer aqui o relato de George, que é uma pessoa surda, e ele vai nos contar um pouquinho como ele enxerga esse processo de aprendizagem do português para pessoas surdas. E esse relato foi traduzido pela intérprete Hilary Cassi, estudante da UFS. Bom, e sem mais delongas, George disse o seguinte pra gente. Você me perguntou sobre a aprendizagem do português para um surdo, não foi? Então, a forma que isso aconteceu comigo não foi igual entre todos nós, e a culpa não é do surdo. Alguns têm facilidade no processo e outros nem tanto. Se o surdo tem uma família estável, ela vai ensinar para ele e o professor vai fazer a relação palavra-sinal, como casa e o sinal. E mesmo que ele tenha dificuldade, ele vai copiar e vai aprender o vocabulário com o tempo e aí será fluente na Libras. Mas nem sempre ele saberá adaptar a estrutura gramatical das duas e isso acaba influenciando no significado, entende? Por exemplo, vocês ouvintes falam que algo é de casa. Nós surdos não entendemos esse de, porque na Libras não tem preposição. É diferente. Então nem sempre o surdo vai entender praticamente o que está escrito. E não é culpa dele. Muitas vezes são vistos como erros, mas é uma diferença que precisa ser respeitada. Mas vamos a outro caso. Os surdos que escrevem na norma padrão geralmente vêm de uma família rígida e estável que pôde os mandar para cursos, que ensinou tudo. Aqui em Feira de Santana são as famílias mais ricas que fazem o filho praticar muito e ele é inteligente e consegue escrever perfeitamente. Mas tem os casos que o surdo não sabe nem a Libras, só se comunica com gestos e nunca estudou português. Mas a culpa não é dele. Quem o ensinou, entende? Precisa respeitar. Mas vamos para outro caso. Tem um surdo que sempre foi acompanhado por um profissional intérprete, então está sempre entre surdos e ouvintes, em um ambiente inclusivo. Ele tenta aprender como ouvinte, se esforça, aí ele sai um pouco, aprende separado, tenta, copia tudo praticamente, e é possível aprender e escrever perfeitamente. Mas isso não acontece com todos, apenas alguns poucos. Lembra que eu te falei antes? Tem a questão da cultura da ordem das palavras, entendeu? Tem até os que fizeram cursos e não conseguiram aprender, mas a culpa não é deles, porque a nossa língua de fato é a Libras. Antigamente, os surdos não aprendiam nem português e nem a Libras. Hoje nós temos mais acesso, conseguimos estudar, nos formar, escrever e, claro, alguns. Entende? Mas assim, aqui em Feira é preocupante, pois muitos vão à escola e só copiam, mas na verdade olham e não entendem nada, não sabem o que significa. Precisamos de respeito e também que entendam que a nossa língua é a Libras. É o respeito, nem sempre podemos estudar.
Alguns tiveram acesso desde jovem, aprenderam as palavras, a estrutura, a gramática toda, mas é diferente dos outros, entende? É isso que tenho para compartilhar. Bom, Jorge trouxe essa reflexão para nós e é aqui que finalizamos o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado.